Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Um hiperfoco voltando com tudo. Essas semanas aí que passaram, né? Tivemos a Bienal aqui no Rio de Janeiro. Já vem algum tempo aí sendo tradição na minha vida de ir, né? Principalmente com a companhia lá de minha mamãe, gostosinha, maravilhosa, né? Tendo essa honra, graças aí à vida toda, a gente indo sempre juntas, lindas. E esse ano não foi diferente, né? Já tenho um episódio aí na segunda temporada, acho que foi na segunda temporada que eu falei de umas experiências, né, da Bienal no geral, da minha relação com livros, com leitura, neste episódio. Então, no episódio atual, agora o de hoje, que eu estou gravando, talvez para não ficar muito redundante, muita informação da mesma, né? Assim, volta lá, escuta o outro, quem gosta desse tipo de assunto, né? E quem quiser saber mais desse ano, assim, no geralzão mesmo, porque, claro que eu vou citar o outro, porque são verdades, né? Feitas aí parte da minha vida, não tem como mudar. Mas com mais aprofundo vai estar lá, tá, queridas? Vão lá dar uma escutadinha e cair de novo nesse buraquinho dessa coisa que, tipo, a vida ela vai arrastando a gente, as coisas vão acontecendo muito rápidos, né? Assim, a última Bienal foi em 2023, lá para agosto, setembro de 2023. Esse ano eles deram uma adiantada na data para concorrer aí uns prêmios, uns negócios aí desse lado da literatura, livro, né, no geral. E caiu agora meadinhos de junho, né, de 2025. E era uma coisa que eu já tava, ok, esperando desde lá de 2023. Acaba sempre assim, né? Esperando a próxima, a próxima, a próxima. E não foi diferente, meu Deus, já acabou essa, eu já quero a próxima. Ai, que dor. Mas nesse episódio eu falo muito, né, das minhas expectativas pra Bienal que cairia neste ano, essas coisas todas. Achava que cairia no setembro, né? Mas essa data pegou todo mundo de surpresa e foi até que legal, sabe? Foi ótimo. E olha, não sei, só vocês indo lá escutar primeiro pra entender as coisas que eu vou citar aqui, né? Ressaltar, pescar de lá e dar um adendozinho aqui nesse episódio. Mas vamos focar muito na minha experiência desse ano, que foi, ó, maravilhosa. Não tem como, né? Então, não vai ter muito aprofundo das minhas histórias de edições anteriores, né? Mas a gente vai seguindo aqui, vamos indo, porque os sonhos para realizar ainda continuam, você sabe, os mesmos, assim, basicamente. E a gente vai indo, né? Vai indo andando. Só uma coisa que voltou pra mim com tudo. Não tava nem tendo isso, né? Mas é Bienal chegar que vem esse tipo de negócio. Mas hoje eu tô tão bem resolvida com a minha cabeça. Parece que veio e foi, sabe? Só aceitei e foi. Que era o quê? Né? Eu escutei o episódio muito por alto, só pra ver alguns destaques, né, das coisinhas lá que foi dita, pra, como eu falei, não repetir muitas coisas aqui, né? E ver o que de fato eu já tinha falado pra fazer a doida, né? Mas nesse aqui lá, meio que, tipo, né, eu tava com o sentimento de que, eu sempre vou na Bienal com isso, de não conhecer autores, né, de não conhecer... Editoras, assim, até vai mais por alto, eu acompanho bastante editoras, essas coisas todas, mas se eu vejo um escritor assim do meu lado, mesmo que seja muito famoso, sabe, que tenha lançado ali a obra literária do ano, mais vendida na Amazon, mais vendida no todo, eu não conheço porque não tô muito nesse universo, né? E tá tudo bem não estar nesse universo se o meu público-alvo, de uma certa forma, não é deste universo, se no atual momento, né, na conjuntura do momento, eu não estou dentro desse universo. Eu posso estar em algum momento, mas no momento eu não tô, e tá tudo bem eu não me cobrar, não ser assim, né? Absorver a Bienal da minha forma, né? Cada um vai absorver de uma certa forma, assim, diferente. Então tinha muito esse sentimento de cobrança mesmo, total, né? De conhecer mais artistas, dessa coisa toda dentro do meio literário. E não aconteceu de lá pra cá, não. Muito assim, não, sabe? Até li mais um pouquinho de livros, né? Essas coisas assim, uma coisa que vem me cobrando bastante. Para de ler só rede social, porque isso não considera leitura, não, tá, gente? Pra quem acha aí que é, né? Não. Vai ler um livrozinho, um HQzinho, um negocinho que tenha leitura, né? Que tenha bastante figura, com 3 frases, vai, por favor, vamos ler, né? Por favor, cada vez mais. E vim me cobrando durante esses tempos, assim, naturalmente. Foi acontecendo de surgir mais livros para ler, né? Mais contos, essas coisas todas.
comparando com os anos anteriores, tô até bem melhor, mas eu quero que daqui pra frente eu esteja melhor do que o presente momento atual, né? Vamos ver. É só jogando pro universo. Ainda não tenho nenhum autor assim que eu queira acompanhar, sabe? Aquelas coisas todas de ir, correr atrás, tudo isso que eu já falei. Se na época, parando pra pensar, né? Eu era muito fãzete dos youtubers, aí os youtubers lá lançavam livros, aquelas coisas todas. Se naquela época que eu era fã mesmo, doida, já podia ser, algumas edições eu já tava trabalhando, mas algumas anteriores não. Eu nunca fui de querer em dias de meio de semana, em dias de pra pegar senha, pegar ingresso, pegar coisa assim pra correr atrás de autógrafo, aquelas coisas todas. Eu queria a obra literária ali do artista, ler, e é isso, sabe? Seguir minha vida. Acho que eu nunca fui disso. E eu voltando até assim, pro meio da música, onde que eu sou mais jogada, né? Que eu participo mais desse meio, assim, no geral. Às vezes tem artista que mesmo amando muito, tem coisas que eu não faço, sabe? Ai, tem gente que faz loucuras, né? Pelos artistas tudo aí no geralzão. Então, eu meio que eu não tô muito inserida nisso. Tem uma porcentagenzinha, né? Dependendo do artista, aquelas coisas todas. Mas parando pra pensar, aí eu vi que isso é mais que uma análise mesmo, né? Uma autoanálise minha de querer não me cobrar mais uma coisa que eu não posso me oferecer, né? É lindo de ver nos outros as pessoas lá correndo pra lá e pra cá, com livro, e comprando e promoção, e ai, artista lá dando autógrafo, e dando palestra, não sei o quê. Cara, eu gosto de observar isso tudo, eu amo, eu acho maravilhoso, né? Isso é um discurso de tipo de muito autoentendimento depois, sabe? Não estou jogando nada desse lado, não. Desse povo assim que vive assim loucamente. Até aconselho que continuem vivendo, sabe? Que vivam, que façam acontecer e criem histórias. E pode ser que futuramente aconteça, né, de acontecer algo assim na minha vida por alguém, mas não tem no momento, nunca fui de e não vou me cobrar mais isso, sabe? Vi muito por um outro lado, por um outro ângulo de fato, né? Disso tudo, de aceitar isso tudo e continuar indo e absorvendo tudo da minha forminha, sabe? Do meu jeitinho. E tem muita coisa pra gente ir falando, né? Vamos indo. Mas não tenho vergonha, que eu lembro que na época o povo me julgou bastante de eu falar que tinha livro de outubro, essas coisas todas. Ainda tenho nas minhas coleções aqui, tá aqui, faz parte de mim, é isso. Alguns ainda, tipo, nem li todo, né? Tem que voltar. Eu tô me coisando muito nisso ultimamente, sei lá, lendo livros antigos que eu já li uma vez ou outra que esqueci, vendo filmes, escutando CDs, né, antigos, essas coisas. Eu tô muito vivendo nessa vibezinha, sabe? De reescutar, rever obras antigas no geral, sabe? Da arte. E tá sendo muito gostosinho, revisitar essas coisas todas com o meu conhecimento, com a minha trajetória, sabe? De hoje em dia. Isso é perfeitinho. É sobre isso, né? E se aceitando, se entendendo cada vez mais e a gente vai bailando conforme a música. Então tá tudo bem não correr atrás de autógrafo e tá tudo bem só analisar ali as pessoas que façam essas loucuras aí todas e é lindo, o universo todo da Bienal é perfeito. Eu tava muito ansiosa pra querer ir. Continuei indo no último dia, né, ali das promoçõezinhas, aquelas coisinhas todas. É, fui com a mesma. Meu Deus, ainda tem isso. Eu fui com a mesma perspectiva ali de comprar livros de The Walking Dead, que esses tempos todo. Mano, eu acho que é isso. Eu tenho que viver nas listas, anotando tudo que, sei lá, coisas pra comprar, pra ir, as metinhas pra ir alcançando cada vez mais, assim, aos poucos, porque eu fui esquecendo. E de fato, desses 2 anos assim passado, né? Não é 2 anos direto, porque completa lá em setembro, né? Mas um aninho e pouquinho, vamos jogar. Eu esqueci completamente esse lado do livro o The Walking Dead, que era uma coisa que eu lia muito, né? Lá pro Demar de lá. Turma da Mônica Jovem, de fato, descontinuou. Fiquei só nas primeiras 100 edições. Agora, né? Deve ter milhões, trilhões, e não tem nem como retomar essa coleção, vamos dizer assim. E é uma coisa também que já não tá, sabe? Eu não tô nesse degrau mais. Nada contra quem tá ainda, quem tá aí vivendo e gosta. Show, meus prazeres agora estão em outras coisas, sabe? Não, é sobre investir, né? O tempo, o dinheiro ali, não tá mais pra isso. Sou feliz e grata pelas 100 que eu tenho aqui, vão ficar aqui. Não sei se um dia eu me desfazer e tá tudo bem, a gente só segue indo, né? Mas adquirir novas não quero. Mas voltando ali pro The Walking Dead, é uma coisa que eu quero muito. Pesquisei bastante por esses dias, né? Não vi nada da Bienal antes, eu sabia os dias que iriam acontecer. Já tinha fechado ali com a minha mãe, ó, vamos assim no último dia, né? Tinha fechado com algumas outras pessoas, mas calhou de só ir a gente
noite mesmo, né? Só nós dois, e no último dia, como já foi nos outros anos, e quero muito continuar fazendo isso, que é perfeito. Tem bastante promoção, né, nos últimos dias, essas coisinhas todas. Mas, ai, tem um lado que é dos brindes, né? Os brindes já, às vezes, não tá tão disponível assim, porque também já é o último dia, né? Complicado, passou tanta gente ali. Mas voltando só pra dar uma analisada no que eu tava falando, porque eu já esqueci, eu acho que era do The Walking Dead, né? Dando mais pesquisada, né, nos livros pra comprar, eu já queria ir com algo assim em mente, né? Porque de lá pra cá eu conheci algumas editoras, como eu falei, foi coisas muito naturais que foram surgindo, eu não fui nada atrás, assim, de ver a fundo, né? Surgiu umas editoras que eu fui gostando da estética, aquelas coisas todas, passei a acompanhar no Instagram da vida, essas coisas, e vira e mexe eu tava ali tendo um contato com uma obra literária, uma capa de livro, um negócio assim que eu gosto, entendeu? Então eu já tava um pouquinho mais dentro. Fui pesquisar dentro assim, desses universos, voltei pro The Walking Dead, né? Que se eu não me engano, eu não sei. Os livros foram lançados há mais tempo. É porque na época eu também não me lembro de ter pesquisado pra poder comprar. Eu só queria comprar livro do The Walking Dead. Mas esse ano eu pesquisei, já são mais de 8 livros lançados, ou é 8, ou é 7, é por aí, eu só tenho dois ainda, né? Aí vou ter que ler esses dois de novo, que eu já não me lembro muito, assim, sei mais ou menos da história. Mas tudo, porra, se eu não lembro da série, eu vou lembrar do livro, né? Não. Aí depois pra focar aí mais pra frente, pra ir comprando os outros. Vi até na internet pra poder comprar. Lá não achei muitos, não tinha locais assim, sabe? E na hora eu também nem sei que editora que saiu The Walking Dead, né? Se tinha algum stand, alguma coisa lá. Mas não foi. Não foi comprado, fui com outros intuitos. Então eu pesquisei bastante, né? De coisas pra comprar, de direções, mas eu não vi nada de ninguém de. Qual é o nome do nicho? É BookTok? É BookTok, BookTok, Batuque, alguma coisa assim, eu acho que é BookTok, né? O pessoal que fala de livros dentro do TikTok. E já tinha muitas resenhas falando da Bienal, né? Várias coisas, várias manchetes, vários meios assim de internet postando sobre recordes, sobre população também, né? Que tava muito cheio, eu vi muitas reclamações disso no Twitter, no TikTok, no Facebook, essas coisas todas, mas eu não quis nada ver vídeo das pessoas de fato lá, porque eu gosto muito de ter aquela impressão de estar entrando lá pela primeira vez, porque sempre é, né? É os mesmos pavilhões, as mesmas coisas ali, por fora é igual, mas por dentro, os estandes, as coisas, mesmo tendo aquela pegada de Bienal, que é Bienal, né? Mas é sempre uma novidade, sempre uma coisa, então eu não gosto de ver nada antes. Queria ver no dia, e depois tem aquilo, tem o hiperfoco quando você sai que quer consumir tudo. Ver vários vlogs de pessoas que foram, vários vídeos curtos, sabe? Que aí você vê aquela mesma experiência que você teve ali de outros ângulos. Eu adoro fazer isso. Sempre fui de fazer isso. E não foi diferente, né, esse ano. E fiz também até meio que auto-pesquisas em conteúdos de anos anteriores, né? Que eu fui. Esse ano eu quis fazer um videozinho tipo de visitação, algo assim. Uma coisinha curtinha, sabe? Que eu venho fazendo muito lá pelo Inhoff, né? @EnOffPod. Algumas coisas também nos meus conteúdos de rede social pessoal, que eu gosto de fazer naquele estilo, fiz com esse ano da Bienal. Por enquanto tá saindo esse episódio hoje, né? Nessa quinta ainda não saiu esse negocinho, não. Mas mais pra frente deve sair. Deve ir lá, deve estar lá, sabe? Tem umas versões aí, tem do show da Lady Gaga, tem da Madonna do ano passado. Aí eu amei fazer vídeos nesse estilo, né? Eu fui nesse intuito de fazer isso esse ano, porque eu tinha. é, Como eu falei, né? Tava pesquisando as coisas nos meus altos conteúdos dos anos passados. Tenho uma leve impressão, assim, que com certeza alguns conteúdinhos, algumas imagens, vídeos de alguns anos passados que eu já fui, eu perdi, né? Com certeza eu não tenho todos, assim, de perder um celular e perder as fotos todas, sabe? O computador queimou o HD, perdeu aquelas fotos todas. Com certeza eu tenho muitas coisas antigas aí eu não cheguei, tinha, né? No caso, se eu perdi, eu tinha. Mas eu não cheguei numa conclusão de fato quando foi a minha primeira Bienal do livro, mas tenho certeza ali que foi antes de 2010. Ali eu era nascida, né? Era de colo. Aí, mais ou menos isso. Mas tenho bastante conteúdo. Esse ano eu fui nesse intuito de gravar videozinhos, né? Tirar bastante foto, aquelas coisas todas de sempre, mas gravar uns videozinhos mais específicos só de mostrando, só pra guardar, sabe? Fazer esse vídeo, claro, que eu já falei, né? Mas guardar pra mim, pra ter ali esse tipo de sensação, sabe? De volta, de uma certa forma. Aí, acessando todos esses conteúdos antigos, eu vi uma foto
foto ou outra, assim, que eu vi de pertinho, que eu nem lembrava mais, tá vendo? Quando a gatinha já tá meio já surrada, né, de velha. Teve uns anos atrás que eu fui, que lá tem exposição de tudo, né? De expositores, de livros de vários gêneros, de religiões, essas coisas todas. E na época era assim, uma coisinha mais recentezinha numa igreja, num negocinho assim, sabe? Não era de fato, não tava participando, mas tinha um contato ali, já tinha tido, né? E vi a Bruna Carla de pertinho, tenho várias fotinhas que eu lembro que na época mandamos pra minha tia, que ela é da igreja, essas coisas todas assim. Vai e não é, né? Vai e volta, essas coisas todas. Mas na época eu lembro de ter botado pra ela fotos da Bruna Carla, e foi uma das, assim, das artistas que eu vi perto, né? E reconheci na hora porque já consumia Bruna Carla de música, aquelas coisas todas. E deve ser ela. Se não for Fernanda Brum, com certeza é Bruna Carla. Era Bruna Carla. Eu tô confundindo aqui os nomes todos, né? Mas a minha queridinha desse ano que eu tava. Não falei, pesquisei algumas coisinhas ou outra e fiquei sabendo que a famosa, a grandona, a pioneira, a majestosa Darkside estaria lá tendo seu primeiro stand numa Bienal. Meu Deus, foi o que eu tava mais agoniada de querer ir e ver, sabe? Nem não quis consumir nada de ninguém, porque tava todo mundo vivendo aquilo ali, a loucura, e eu queria ir no dia. Então vamos cair de fato pra história no dia, assim, passar pelo dia sendo no geralzão. Ah, isso pra concluir mais ali o negócio da Bruna Carla, tipo, eu não fui atrás, não peguei senha, nada disso, não. Tinha uma fila, tinham pessoas já lá selecionadas, né, pra ganhar autógrafo, aquelas coisas todas. Eu acho que, se eu não me engano, comprando ali na hora o livro, você já ganhava senha pra, né, pegar autógrafo, tirar uma foto, aquelas coisas todas. Eu tirei mais assim de longe mesmo, né? Do lado da cidade do stand, tirar foto e mandou. Não entrei em fila, nada disso, não. Como também nos anos anteriores já houve do Maurício de Souza, né? Maurício de Souza, alguma coisa ou outra, tirar foto assim só de longe. Dele eu tenho certeza que tinham muitas fotos, eu não tenho mais essas fotos, sabe? Por isso que eu sei que alguns conteúdos, alguns anos eu perdi. Porque eu tinha fotos muitas de Maurício de Souza assim de perto. E dele, querendo ou não, ele foi um, assim, que eu já corri atrás pra poder ter um autógrafo, uma coisa ou outra, mas não consegui, porque também os dias que eu fui ele não tava, aquelas coisinhas todas, mas vamos seguir sem nenhum remorsinho. A gente segue nossa vida e as coisas vão acontecendo. Uma coisa que eu fico sempre encantada são os estantes, né? E não foi diferente esse ano de querer chegar lá e ver isso tudo. Vamos voltar então à programação do quê? Fomos no domingo, no último dia, 22 agora, né? No domingo aí passou, tá no futuro, tá nas coisas aí, 2025, no 22 de junho de 2025. Que fomos, eu e minha mãe já chegamos lá mais ou menos numa horária assim do almoço, meio-dia, né? Por aí. Abre, eu acho que é às 10, fica de 10 às 10 no final de semana. Não tenho muita certeza assim pra dar jogando aqui agora pra vocês, né? Mas já chegamos aqui com uma vontadinha de ir no banheiro, um fomezinha, não sei o quê. Aí já chegamos, já comemos, né? Uma pizzazinha, um negócio, porque é caro, né, queridas? É um negócio que lá dentro ou você come o livro ou você come a comida, porque não dá. Complicadíssimo. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas é perfeito. Foi um domingo que, tipo, tava precisando, sabe, muito disso, dessa conexão. É uma coisa que eu venho muito priorizando, muito, muito, muito ao passar dos anos com a minha mãe, né? No geral de tudo, por mim, por ela, por nós, pela nossa relação. E esses dias, assim, às vezes eu até prefiro de não ter ido ninguém, sabe? Só ter ido a gente. Que fica mais só a gente. Né? Não é egoísmo, não é querer guardar num potinho, aquelas coisas ali. Fica uma coisa vivendo ali a gente, e é isso, né? Não foi diferente dos outros anos de que, andar igual loucas, ficar igual uma maluca andando tudo. A gente sempre chega, eu gosto de ir na ordem, pavilhão 2 3 e 4, né? Algo assim. Vamos em ordem. Primeiro pavilhão, segundo, terceiro, tava muito cheio, lotadíssimo, 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 né? Pra sentar, pra comer, pra andar, pra tudo. Tava muito lotado assim que a gente chegou. Mas já tinha gente indo embora. Aí eu falei, gente, meio-dia. O povo chegou aqui 10 horas, já tá indo embora, meio-dia. Eu vou aqui, ingresso quase 90 milhões de reais. Eu vou vir aqui chegar de manhã e sair só de noite. Eu quero andar em tudo, quero ver tudo aqui. E gosto de chegar ali nos primeiros pavilhões, né? E na ordem, depois a gente volta. Vai vendo, gostei de um negocinho. Aqui nesse pavilhão, nesse negócio. Assim, vai indo, anda bastante pra depois ir voltando, né? Olha tudo, desde dos estandes que são interativos, né? Que não tá vendendo nada, mas pra você interagir ali, sei lá, com uma história. Teve, desse ano, teve uma história com quem? Que agora, meu Deus, eu sou, né? Era Monteiro Lobato?
Não sei se era Monteiro Lobato, agora eu esqueci, gente. Meu pai do céu. A gente ficou lá vendo as primeiras cartas, as primeiras coisas, né, escritas assim com a letra dele, aquelas coisinhas todas assim. É história mesmo, né, da humanidade, aquelas coisas todas, as escrituras e tinha muita coisa tecnológica, né? É perfeito. Nossa, eu fico. É porque eu nunca fui num evento desse, num, de como eu já falei assim, numa San Diego Comic Con, que é uma coisa de brinquedos, ou algo que fosse, assim, sei lá, de jogos ou de música. Não sei nem se existe alguma feira assim ali respeito a isso, né? Se tem algum outro tipo de evento que aconteça ali. Ah, sei lá, um evento de cosplay, eu nunca fui. Eu espero que futuramente, né, alguma coisa assim aconteça e eu vá, que eu queria vivenciar esses outros lados, porque é tão bom estar na Bienal e eu amo, sabe? E é como eu falei, não é um meado assim que eu consuma tanto, né? Que eu leia tanto, mas é um universo, sabe? É um universo à parte. E eu fico imaginando, imagina se é um evento de coisa ali que eu tô consumindo no dia a dia, sabe? No geralzão, assim, e ver novidades, e ver interatividade, e ver brand, eu amo brand, eu sou louca do brand. Ai, deve ser perfeito, né? É tudo. Que eu tava me perdendo já. Então deixa eu voltar a falar de stand, que aí uma hora eu lembro. Nos comecinhos, assim, eu lembro de querer muito Saraiva, Travessa, tinha uns stands, né? Porque Saraiva era uma livraria que existia, assim, na época, eu ia muito, né? Fnac, eu não sei nem se Fnac já chegou a ter. Eu acho que já chegou, sim, a ter Fnac, um stand dentro da coisa, né? E são, querendo ou não, hoje em dia, infelizmente, são livrarias que já não estão lá, né? Assim, tão no alto, então... Ai, é complicado, né, falar desse outro lado assim. Mas não tá mais lá, então eu fui do quê? Na Dark Side. Eu queria muito, né? Eu fui nesse intuito, mas também naquele negócio de todos os anos, da Panini. Ai, Panini, né? É tudo. E de olhar Panini, porque Panini eu acho que é a minha ligação mais forte desde o começo da Bienal. Pelo que eu já falei, né? Colecionava a Turma da Mônica Jovem, aquelas coisas todas. Então era um stand que eu sempre queria ver, sempre tá lá olhando as artes por fora, o modelo, a montação, tudo, sabe? E é uma coisa que eu fico muito encantada com a criatividade, né? Das vezes ter uma parede instagramável, instagramável, ai, entenderam? Sei lá, que se relacione com a auditora ali. É auditora? Meu Deus, eu tô muito ruim. É auditora, né? É porque eu trabalho com auditora, auditoria, essas coisas todas. Parece que eu tô falando uma coisa que tá errada, mas não é. É editora de livro, tava errado, viu? Sabia que tava errado. É editora de livro, né? Às vezes é uma parede que se remete mais ali a. Meu Deus, tá muito difícil hoje. Remete mais à editora, ou remete mais a alguma obra que seja famosa, né? A Roku, então, sempre tá ali presenciando com Harry Potter, né? Tivemos muitas outras grandes marcas que já estavam envolvidas ali dando brands de Harry Potter, dessas coisas todas, porque é meio que uma literatura que tá todo mundo. É pop, né? Assim, no meio, todo mundo já consumiu, então qualquer referenciazinha tem, de fato. E esse ano me chamou muita atenção. Um dicionário, meu Deus, tá complicado mesmo. Um dinossauro que tava ali no meio do caminho, sabe? Entre um pavilhão e outro, que se mexia. Nossa, muito foda o dinossauro. E um dragão também que tava ali por dentro. Eu achei até que era alguma coisa de Game of Thrones, algo assim, porque teve um ano que eu fui e tinha o trono de Game of Thrones. Eu tenho fotos lá. Eu, minha mãe e assim, e a gente junto. Mas esse ano tinha esse dragão lá e fazia barulho, soltava fumaça, o povo tudo doido, sabe? Por incrível que pareça, esse ano a gente quase não tirou foto assim nesses negócios, porque a gente sempre tira, né? A gente andou bastante, andamos horrores, vimos bastante stands. Fiz os videozinhos que eu falei, né? Mas parar nessas paredes, porque, meu Deus, eram filas quilométricas, coisas que estavam dando brindes, de tipo, entra aqui nessa fila, ou se cadastra, mostra não sei o que, entra nessa fila. Não, tá. Eu evitei o máximo filas, porque não sei, né? Não sei, evitei muito. Não queria muito tá, não, né? Assim, ai, aí vou ali no ganho, né? Não sei o quê. Porque da última vez tive várias experiências assim, de entrar em filas e não ganhar nada, experiência. Não é que você precise ganhar, mas só enfrentar a fila ali pra nada, sabe? Pra não sei o quê. Aí não dá. Falei, não, fiquei rodando os stands todos, né? Vimos aquilo tudo dos preços, aquelas coisas todas. Achei que esse ano os preços estavam bem mais acessível, sabe?
Assim, olhando eu acho que pro meu lado financeiro, pelo menos, né? Tinha bastante promoção, mas eu também não sei se era o último dia ali, né? Porque depois, como eu falei, fiquei no hiperfoco de pesquisar várias coisas da Bienal. Eu vi que algumas lojas tinham promoções no começo de que, ai, gaste R$ 50 e ganhe uma bolsa, não sei o quê. Já no último dia as lojas estavam o quê? Gaste R$ 100 e ganha bolsa, né? Tinha bastante coisas de diferença. Aí, ai, combo de livro, compre 3 por 120. Aí no último dia tava 4 por 150. Ou algo assim, né? Aí tinha bastante promoção, eu achei, né? Tinha os estandes, então, que era qualquer livro R$ 15. Qualquer livro. Não sei se na última vez era R$ 10, né? Se era esse mesmo preço, se era 20. Mas sempre tem uns standzinhos assim, né? Que parece um sebo de coisa nova, né? Que é tudo do mesmo preço. E é de várias, várias, várias misturas. Por isso que eu recordo, assim, de falar muito de gente, anda bastante, pesquisa, 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 para depois você parar e comprar, né? Mas aí grava, eu vi aqui, nessa galeria, nessa loja, e vai rodando, né? Querendo ou não, tem uma ou outra lojinha assim de action figures, né? De uma coisa assim mais voltada pro mangá, pra uma blusa, pra um negócio assim. Esse ano não teve uma. Qual era o nome da marca? Era Cantão? Eu nem lembro. Que tinha umas coisas de blusas, de artistas, de frases. Esse ano não teve, senti falta. Mas teve bastante coisa dessas outras coisas que eu citei, né? E uma febre, que assim que eu cheguei, eu já vi milhões de pessoas com isso. E eu falei, gente, o que é isso? Eu acho que eu quero, tá dando de graça aonde, né? Não sei o que é. Que foi o pato literário. Era todo mundo com pato na cabeça, na roupa, no óculos, no boné, presinha. Era tipo uma presilhazinha de patinho. É um patinho numa presilha com uma molinha que ficava balançando. Eu queria muito. Aí uns com óculos, outros com lacinho, com coroa. Falei, eu quero. Achei alguns. Alguns não, acho que só um stand que tava tendo promoção dele, que você gastava no stand, sei lá, 50, R$ 100, e você ganhava uma chance de tentar pegar o pato ali dentro daquelas máquinas com garra, né? E essas máquinas tudo batizadas. Aí eu olhei pro stand assim e falei, não tem nenhum livro aqui que eu quero. Será que o pessoal, não é possível que todo mundo gastou R$ 100 aqui nessa loja pra ganhar esse negócio, né? Porque aí eu já tava reparando ali no primeiro, segundo galpão ali, que eu esqueci o nome, que é. Mas na verdade no terceiro tinha uma loja que estava vendendo um patinho R$ 10 e 3 por 20. E foi uma das loucuras ali que eu fiz no final da Bienal, bem no finalzinho mesmo. Comprei um patinho porque eu tava ficando com fome já, né? A sorte que eu tirei uma fotinho dele, fiz um videozinho dele, porque eu não prestei atenção, acabei perdendo. Perdi ele indo embora e fiquei com fome. Tô com fome, pelo menos estive lá, né? A Patonilda, coitada, fica. Descansa em paz, Patonilda. Você será sempre lembradinha no meu coração. Mas deu fome mesmo, que tava todo mundo, meu Deus, todo mundo com aqueles patos. Não é possível que o povo deu 10, R$ 20 naquilo ali. Eu acho que devia ter algum lugar que tava dando de graça, assim, a mais, né? Porque era muito, era todo mundo, todo mundo. Foi uma febre mesmo, né? Aí voltando pra o quê? Pros stands na terceira parte, que é onde que ficou também a área lá do TikTok. Esse ano, se eu não me engano, eu não fui muito atrás assim, não. Mas eu acho que o TikTok botou uma área onde eles trouxeram alguns influencers, né, que trabalham toda dentro dessa área ali do BookTok, vamos dizer assim, né? E cedeu um espaço até que legal, até que grande. E nesse episódio que eu fiz lá em 2023, né, eu meio que citei isso, de ver o stand da TikTok lá no cantinho, né, lá em 2023 pequenininho, um negocinho assim. Não sei como foi em 2024 na Bienal de São Paulo, né, mas nesse ano foi gigantesco, foi um negócio que eu fiquei, gente, TikTok tem aí um grande avanço que futuramente, sei lá, tem um saguão só dele, sabe? Ter um galpão. Não é galpão, esqueci o nome que se dá ali os negócios. Pior que eu falei aqui no começo, né? Eu esqueci. Hoje eu tô. Tá estranho pra mim, pro meu lado. Mas tinha só um galpãozão lá, assim, no futuro ter só TikTok, num negócio só patrocinado pelo TikTok, sabe? Mas é aquilo, no último é onde tava os meus maiores amores, Panini, a Darkseid, que nossa, assim que eu cheguei, a gente passou assim por fora. Meu Deus, era fila quilométrica. Eu até achei que fosse do escape room também, né? Que tava meio que se juntando ali. Que a Estácio teve um escape room ali dentro, mas muitas das programações você tem que agendar antes, né? Você tem que ver pelo site para você fazer todas essas reservas. Você chega lá na hora já tá esgotado. Só libera se alguém um outro desistir, tem uma vaguinha ali que libera, mas de resto. É uma coisa que também não fico muito por dentro. Mas foi ali no terceiro pavilhão que eu me encontrei. Ah, lembrei o nome, pavilhão. Ó, saiu naturalmente. Que ótimo. Foi ali que eu me encontrei, né? Com os estandes, com as coisas todas. A gente andou mais um pouquinho, porque a fila tava muito grande. Na Dark Side mesmo consegui ir mais pro finalzinho assim da tarde, lá por mais
Sim, eu acho que já era 6 horas. Por aí que eu decidi entrar na fila e mesmo assim a fila tava gigante, né? Eu passei por fora assim, até fiquei com um pouquinho de inveja, que um pouquinho mais cedo ainda tinha brindes de que você entrar, passar numa rolentinha, ganhar um brindezinho, um negocinho, sabe? Mas só de eu ficar ali na fila esperando, eu já ganhei um porta-copo, uns adesivinhos, uma água com rótulo, sabe, assim, deles lá, tipo, água benta escrito, porque é Darkside, pra quem não conhece, né? Eu vim conhecer ele mais ou menos um ano atrás, por aí, acho que por aí. Foi meio que aí pelo lado do Instagram que eu conheci a Darkside, né? Que é meio que uma editora focada mais em livros de terror, de serial killers, essas coisas todas assim, mais pra esse meio. Fala de outras coisas também. Mas tem muito desse meio, assim. Mas o que ela tem de fato, que eu amo muito, é capa, né, meus amores? São as capas, o material do livro, o físico do livro é muito lindo, sabe? É um pouquinho carinho, assim, um pouquinho assim, né? Lá os preços estavam ótimos, eu acho. E tinham muitas coisas assim que no site era pré-estreia, que você tinha que comprar, ainda iam enviar, né? Lá já tinha tudo disponível. Então, olha. Só não usarei meu cartão porque eu não tinha. Mais coisa pra zerar, porque eu comprei uns títulos que eu tava querendo ali mais, né? Mas de resto é que eu já fico pensando, mirando lá na frente, guardando, sei lá, um dinheirinho aqui cada mês pra 2020. Hoje é o quê? 25, 27, né? 2027, queridas. Levar o stand inteiro, né? Mas como eu falei, passando ali pelo lado, ai, vendo o pessoal passando com mais carinha, sabe? Pencas de brinde, eu acho que foi o stand que mais deu brinde. Mano, era tudo, era copo, né? Tinha aquele negócio de compra acumulada. Ai, comprou R$ 50, ganha um brinde. Comprou R$ 100, ganha o brinde de 50 e o brinde de R$ 100. Comprou 150. Não, acho que não era 100, era 50 e 150. E depois 250. Era mais ou menos assim o valor, né? Mas eram brindes ótimos, sabe? Fora que dentro do stand estava ganhando brinde. Tinha várias ativações dentro dos stands, né? De tipo. Entrei em uma que eu acho que tinham quatro ativações ou era três? Uma, duas, três. Lembro de três, mas eu acho que era quatro, né? E fora que tinha cosplayers, né? O pessoal fantasiado ali de vilões, daquela coisa toda, tirando foto, né? Tiveram muitas palestras com os autores, essas coisas todas durante a semana, durante toda a Bienal, né? Mas, como eu falei, foi basezinha no final e tava bem cheio ainda, né? Aí dessas ativações que eu fui, ficavam mais ou menos. Pra entrar dentro do estande foi quase uma hora na fila, né? Até que não eu pensei, achei de demorar mais, mas foi quase uma hora, não completou uma hora. Mas lá dentro, minha mãe cismou de ficar numa fila lá, aqui, ó, dessa fila que tá formando, era uma das ativações, né? Estão dando brinde ali dentro, não sei o quê. E eu rodando o stand, procurando as coisas pra comprar, né? As coisinhas todas assim, analisando tudo, ganhando brindezinhos ali dentro do stand, toda maluquinha, perdida naquele universo. E entrei na fila com ela. Ficamos na fila ali, umas boa meia hora lá dentro, 40 minutos, esperando pra entrar na ativação. É o quê? Era como se fosse um. Como que eu vou dizer? Uma locadora de vídeos antigos, mas lá tava os livros vendendo. Ou seja, os livros que tava vendendo lá de fora, tava vendendo ali dentro, da mesma forma, mas só que era só estética mesmo pra tirar foto, aquela coisa toda. Eu falei, porra, nem o livro que eu não achei lá fora não tinha ali dentro. E na hora que eu saí da locadora ali, né, dessa ativação, tinha um livro do lado, na prateleira que eu tava procurando, e só um. Eu falei, esse daqui tava me esperando, né? E entrei, nem tirei foto, porque também dentro dessa ativação até que tava dando brinde, tinha uma máquina de pegar a garra lá, né, os negócios, os brindes, mas ela acabou escangalhando. Por isso que eu até tô pensando assim, futuramente nas próximas edições, e alguns dias antes também pra poder pegar mais brinde, mais negocinho, porque quase não peguei brinde esse ano. Teve anos que eu peguei mais brinde, mas também peguei bastante. Peguei só dentro da Dark Side de meus amores. E fomos numa outra ativação também que era uma parte de um necrotério. Aí meio que dava um sustinho, porque quem tava lá dentro pra tirar uma foto, você meio que tinha que gritar, né? Meio não. Literalmente você tinha que gritar pra a câmera ativar. Eu acho que é mentira, né? A câmera, de qualquer forma, ela ativa e tira a sua foto, mas as pessoas tinham que gritar. Então, quem tava do lado de fora achava que dava um susto lá dentro, alguma coisa, mas não, é não. Era só a pessoa pra tirar foto, ela tinha que gritar pra ativar. E, enfim, fomos nessas duas ativações. Mas falaram que tinha ativações da Alice, né? Que eles têm uma saga de livros da Alice no País das Maravilhas. Tem vários, estão agora com do Wicked, né? Da bruxa lá verde, aquelas coisas todas. E olha, de longe.
Tá de parabéns, ganhou como primeiro lugar de stand mais bonito da Bienal e por mim, olha, botaram a xerecona na mesa mesmo, né, pra ser o primeiro ano de Bienal e entregar aquilo ali, meu Deus, perfeito. Aí depois eu fiquei, né, maravilhosamente, porque eu tinha bloqueado o Instagram pra não poder ver, porque eu sabia que eles estavam na Bienal e eu ia ficar postando várias coisas, eu não queria tomar um spoilerzão na minha cara. Mas que stand lindo, depois eu fiquei no Hiperfoco, como eu falei, voltei lá no Instagram deles, vi tudo que já tinha sido postado e tudo que estava sendo postado naquele dia ali, né? Olhando tudo, seguindo todo mundo possível que estavam lá fantasiadas. Tinha umas. Acho que só uma que era drag, né? Maravilhosa, belíssima, assim, montada. Vocês não poderiam perder, né? E eu fiquei fascinada porque, tipo, era tudo voltado pra coisa de terror, porque Darkseid é isso, né? E no dia anterior, nossa, eu tava muito mais cansada, eu nem falei isso, né? No sábado anterior, a Lê, né, e eu já tínhamos ali capturadas as imagens pra festa de Halloween desse ano, do Em Off Pod Party, edição de Halloween. Então, tava cansadíssima, que eu saí de lá de madrugada, né, e meio que a montação foi uma coisa assim, voltada pra monstro, né, desse coisa assim. Aí eu meio que me botei ali no meio e fiquei assim, gente, imagina eu aqui montada do jeito que eu tava ontem. Ia ser perfeito. Aí cai naquilo, né? Do sonho de um dia na Bienal montada, não sei o quê. Futuramente, se tiver Darkseid, meu Deus, me notem, por favor. Eu faço uns monstros, sem me maquiar, já só botar peruca, já estou de monstro e posso. Seria doideira, né? Mas queria muito. E só basiquinha, aí você desenha, não? Imagina aí de monstro, algo assim, né? A Choke que eu já fiz, sei lá, uma Megan, meu futuro sonho de me montar de Megan ou de Tiffany com um peitão de plástico, algo desse modo. Olha, eu sei que ficou lindo, 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 perfeito. Os estandes no geral estavam todos bonitos, tinham paredes instagramáveis, essas coisas todas, mas como eu falei, filas e filas e filas, e a gente tava só andando e pesquisando, e foi uma vibe bem mais leve do que no último ano, porque também uma coisa que eu reparei muito no episódio que eu gravei lá em 2023, vão lá ouvir, vou ficar vendendo esse peixe toda hora. Eu tava com uma sensação muito estranha. Aquele ano realmente, sei lá, foi estranho, sabe? Eu não sei explicar. Olhando assim de fora, pode ser que devia estar cheio, eu devia estar cansada. Eu não lembro muito o que eu fiz no dia anterior, mas com certeza esse ano eu tava muito mais cansada. Daí tive que andar. Na segunda-feira eu não era ninguém. Fui trabalhar, parecia que eu tava morta. Ainda tive, tipo assim, onde eu trabalho é longe pra poder ir na rua, assim, no centrinho, essas coisinhas todas, né? Eu tinha um brinde da Candice Berenice pra pegar e andava até lá. Meu Deus do céu, que morte que foi aquilo. Andar numa segunda-feira depois daquele sábado e daquele domingo. Mas é um cansaço de gratidão, sabe? Foi um outro tipo de sentimento. Aí eu tentando. Porque eu só lembro disso, né? Não, eu lembrava muito desse sentimento dessa Bienal ter tido um sentimento estranho. Eu não sei explicar até hoje como é que foi, sabe? Porque também já nem faz parte de mim. Mas na época eu lembro de, sei lá, sentir de que ia voltar lá, que não ia ser a mesma coisa. Não sei explicar. Tá meio que lá no episódio, mas eu não sabia explicar lá, mas também não sei explicar agora, sabe? Mas o que eu pude entender vendo esse assunto de fora hoje, né, com uma cabeça de mais um ano de experiência de vida, eu vi que, tipo, mano, provavelmente não tava tão boazinha assim, não tava tudo bem, né? E hoje eu sei muito aproveitar a vida assim de uma outra forma, né, meus amores? Quase 30 aí na portinha da gata. Então, é sobre aquilo. Aproveitei cada momento, cada segundinho, mesmo cansada. Tentei não reclamar das coisas, das filas, aquela coisa toda. Por isso que eu falei, não tirei foto quase nada, porque eu ia ficar na fila ali reclamando, com cara de bunda. Não, eu preferi ficar andando, né? E aquilo, a tarde vai caindo, a noite vai caindo, começa a melhorar o trânsito, aquelas coisas todas. E foi basicamente isso. A gente fechou a Bienal dentro da Dark Side, né? Antes, assim, a gente passou num stand, não vou lembrar o nome agora, que era mais focado em coisas espíritas, né? Onde a gente comprou alguns livros, algumas coisas ali. E foi basicamente onde a gente comprou mais coisa, ó, lá e na Dark Side. Nesse ano, por incrível que pareça, a Panini ali perto, não entrei na Panini, mesmo depois de vazia. Eu não entrei, porque Panini todo ano tem milhões de fila, né? É uma coisa que todos os anos eu enfrentei a fila ali pra entrar na Panini. E esse ano mesmo, depois indo embora, porque a da Dark Side era ali pertinho da Panini, passei por perto, olhei assim por fora, sabe? Eu dei uma passeadinha por fora, não cheguei a entrar não, mas tava lindo também, né? E tá tudo bem, sabe? Entender essas coisas que tá tudo bem, são ciclos, são coisas que vêm e vão e estão ali. Eu só sei que daqui em diante eu quero ter coleções de Darkseid, ter em todas as bienais possíveis. Ano que vem não sei, né, como vai ser em São Paulo, mas é aquilo. Tenho ainda um sonhozinho de ir na Bienal em São Paulo. Quem sabe Darkseid estando lá e
Se quiser me chamar, seria tudo. Não, mas voltando pra mim mesmo, eu sendo a minha patrocinadora, se fosse possível, eu gostaria muito de conhecer, né? Mesmo assim, ir pra São Paulo, ter toda essa experiência de ir numa outra Bienal, né? Porque, como eu disse, no Rio Centro tem toda aquela experiência de chegar, é a mesma, porque os pavilhões, as coisas por fora é a mesma coisinha, né? Esse ano teve coisas diferentes, teve uma roda gigante, e tiveram partes a mais que eles acrescentaram, sabe? Ali de uma certa forma. Mas por fora é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Eu já conheço ali Rio de Janeiro, Rio Centro, essas coisas todas. Por dentro que é tudo novo, é universo, né? Aquelas coisas todas. E. Ai, maravilhosamente maravilhada. E eu fico cada vez mais apaixonada. E dá aquela coisa, aquela sensação de que Monas tinha que ter todo ano, toda semana. É essencial, sabe? Tinha que ser mais acessível para todo mundo, né? Apesar de ter muitas reclamações do povo, ai, de desorganização, disso, daquilo. Olha, pra mim, né, eu sempre vou no último dia, parecia que tava igual, mas tava um pouquinho mais cheio sim, mas sempre tem fila e sempre tem aquelas coisas todas, né? Achei com bastante diversidade no geral das coisas, eu não tenho o que reclamar. Cara, eu acho que eu tô numa outra vibe, não tem que reclamar não, sabe? Só agradecer. Foi maravilhoso, domingo foi perfeito, vivemos e ai, fica esse quentinho dentro de mim. Tô aqui agora com os livros da Dark Side. Com certeza vocês, ai, comprou qual? Qual que você quer? Qual que eu não sei o quê? Me indica, não sei o quê. Baixem o aplicativo da Dark Side, vão lá, qualquer um vai ser perfeito. Pelo menos não sei, né? Pra ser polêmica, tem muita gente que não gosta de algumas histórias, algumas coisas. Se você pesquisar no TikTok, né? Tem gente que fala mal de alguns livros. Mas vai no certo, vai no que tu gosta, né? Procura aí. Não vou indicar nada agora, não vou falar nada, porque provavelmente, como no episódio lá de 2023, o livro que eu comprei, naquele ano lá eu só comprei um livro, basicamente assim, né? Esse ano eu comprei bem mais. Mas o livro que eu comprei naquele ano, ele tinha um filme, né? E foram meio que recomendações minhas no episódio de Cápsula 777 no final de 2023, né? É um livro, aquela cápsulazinha de sempre. E eu indiquei esse livro e eu tenho certeza que, né, no final desse ano, a cápsula lá 777, da edição desse ano aí, teremos uma dessas indicações aqui. Quiçá, já tô dando a maior aqui, né? Que é a Darkseid. Ou eu posso até indicar a Darkseid de novo. E, gente, é isso. Eu encontrei meu mundo dentro disso, sabe? O stand meio. Sabe aquele. Eu fiquei com aquele negócio assim de tipo. Sabe quando o artista lança uma música e ainda não tem clipe, mas tem a música, né? Como se fosse assim. A Darkseid tinha. Não sei nem se eles têm loja física. Eu vejo muito pelo Instagram e nem assim muito, né, tá lá. Mas não sei se eles têm loja física em São Paulo, em algum lugar. Eu sei que comprar pelo site, né? Como eu sabia que eles iam ter um stand aqui, eu deixei pra comprar lá mesmo pra pegar e ver, né, de perto. Nunca comprei pelo site, mas se surgir algum interesse, como eu falei, assim, futuramente, né? Ou eu vou em alguma livraria perto, que aqui no Rio de Janeiro ainda tem algumas, graças a Deus. Mas, ou eu compro pelo site. Não sei, ou eu espero a próxima Bienal, né? A próxima oportunidade. Mas voltando do que eu tava falando? Ah, eu tava fazendo uma metáfora ou analogia? Eu acho que é analogia, que se encaixa mais aqui nesse quesito. Da Dark Side de ser tipo uma música, né? Os livros, assim, no geral. E o stand foi meio que o clipe, né? Que aí quando o artista lança o clipe, parece que a música até muda de uma certa forma, porque é uma experiência imersiva, né? Graças também à Casa Dark, né? Casa Dark, aquelas coisas todas. Olha. Ficou muito lindo. Depois eu vi que teve uma experiência também, uma ativação do ônibus Dark, aquelas coisas todas. Coisas que eu queria muito participar, né? Mas fica aí pra vida, né? Não terei fomo disso, não. Já tô muito gratinha pelos brindes que eu ganhei lá, pelas as minhas aquisições, pelo domingo maravilhoso que foi. E fica aquela sensação, né? Eu tenho que, sei lá, plantar um filho, escrever uma árvore, ter livros. Aquele velho ditado de, ai, antes da gente morrer, a gente precisa, né? Ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore, aquelas coisas todas. Aí fiquei muito nesse pensamento, cara, eu quero muito escrever um livro, sei lá, pra mim, sabe? Porque já fui disso, né? Já escrevi algumas músicas, eu tenho músicas escritas por mim, né, compostas. Tenho contos, de uma certa forma, assim, tenho contos. Aí fiquei muito imaginando isso, né? Eu queria muito, sei lá, algo voltado pra esse terror, não sei, posso jogar aqui, mas não sei se existe alguma coisa parecida. Se não existir, é marca registrada minha, hein? Ninguém escreva nada assim. Mas algo, sei lá, que volte pra esse mundo drag, uma drag queen serial killer, ou uma drag queen, sei lá, no mundo zumbi, ou algo coisa assim que eu gosto, sabe?
Ai, não sei, talvez eu velhinha, sem nada pra fazer, um dia nasça um livro, né? Não vou me cobrar nada por agora. Que eu continue nas músicas, nas coisas ali que eu acho que é mais o meu foco, assim, pra curtos períodos de tempo, assim, de 10 anos, vamos dizer assim. Então, um livro pode vir um pouquinho mais pra trás, mais pra frente. Mas fico nessa lista do que fazer, né? Ir pra frente, de, sei lá, em São Paulo, né? Ou e quando tiver mais edições e mais de um dia, né? Às vezes um meio de semana. É porque aquilo, né? A gata trabalha, a vida corrida, ela faz tudo, né? Não tem como, às vezes, ir no meio de semana. Porque não dá, eu gosto de ir o dia todo. Então, ai, 2 dias. Imagina, ir no sábado e no domingo. Eu acho que ia ficar morta na segunda da mesma forma. Andar horrores. Apesar que no primeiro dia a gente anda muito, né? Porque quer vasculhar tudo. No segundo dia eu acho que iria mais em pontos mais específicos, né? Apesar que eu acho que um dia dá pra ativar bastante coisa, dá pra fazer bastante coisa. Eu aproveito bastante em um dia só. Mas quero muito isso. 2 dias, pelo menos, sei lá. Aí uma vez montada e outra vez desmontada, drag off, sabe? Essas coisinhas assim, né? É um sonho também continuar aí. Querer ir montada, né? Dessas coisinhas todas assim. E assim, não foi uma coisinha, mas. Eu lembro que eu falei muito do meu visual do ano, né? Lá de 2023, que eu fui uma coisinha assim, boneca velha, carregando uma bonequinha na bolsinha, não sei o que, e não me arrependo, não, sabe? Foi. Apesar do sentimento de ter ficado estranho naquele ano, que eu lembro muito bem disso, mas eu gostei muito e vivi também, sabe? E gostei muito da roupinha que eu fui, da blusa do Choque, carregando uma, qual é o nome dela? Não é da Nova Stars, é uma Rainbow, Shadow High, essas coisas todas. Esse ano até pensei de que uma coisa mais RBD, carregar a meia, né? Que eu tô com a Barbie da meia aqui, como é? Acho que eu vou levar uma boneca de novo. Mas não, fiz uma linha mais It Girl, fui com uma blusinha da Bratz, Bratz da Charli XS, sabe? Um desenho dela, assim, que remete, né, à era Bratz. Meu cabelo tá um pouquinho verde, ainda está nesse momento. Provavelmente, futuramente, já tire, que eu sou a camaleoa dos cabelos, né? Bote uma peruquinha, uma coisinha. Mas eu pintei especificamente verde pra isso, né? Pra ir na Bienal, porque foi tudo muito pra, assim, muito, 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 muito. E eu tinha comprado na Quem Disse Berenice, né? O protetor labial que vem com chaveiro, aquelas coisas todas da docinho, já pensando nisso. Vou investir no meu look, botar, pendurar ele. Aí meio que pendurei ele na minha calça, porque eu tô sem nenhuma bolsinha pra carregar de lado, essas coisas todas. Aí tive que botar minhas coisas dentro da bolsa da minha mãe. Uma coisa que um carregador portátil que eu nem usei. E o cabo de USB que ela acabou perdendo. Provavelmente tirando uma coisa da bolsa ou outra. Ainda bem que eu tenho vários cabos aqui e tá tudo bem. Se vão as coisas e o importante foi a experiência que foi no dia. E provavelmente se alguém achou o cabo que faça de bom serviço, sabe? Mas eu amava muito aquele cabinho, que ele era pequenininho, ele passava as coisas muito rápido, carregava muito rápido. Mas eu também tenho alguns outros aqui, sabe? Mas só que os que eu tenho aqui é 2 entradas USB-C, né? Aquele era uma entrada USB e outra USB-C. Mas enfim, virão outros, não tem problema, não tem nenhum. Assim como eu perdi o patinho, perdi esse cabinho, né, também, mas foi tudo, foi maravilhoso, foi entregue. Eu queria ter pego muito mais brindes, participado, sei lá, comprado em outros mais stands, né, pra ganhar brindes de outros stands, ativar mais coisas, essas coisinhas todas. Mas a gente deixar aí pra essa listinha de fazer nos próximos anos, né, de deixar lá pra frente. Mas voltando. Eu acho que foi isso, né? Não tem mais o que falar do meu look esse ano, foi mais ou menos isso. Fiquei gatinha, bonitinha, maiorzinha. E, gatas, aproveitem, né? Só vivam, só façam. Vamos fazer enquanto a gente tá aqui com as pessoas que a gente ama. E. Ai, eu sei que às vezes. Eu fui muito mais leve também esse ano, porque nos anos atrás eu tava cheio de dívida, aquelas coisas todas, né? E não pode comprar, e eu fico um pouquinho mais apreensivo. Esse ano eu tô, né? Graças aí a toda essa reabilitação do consumismo, desse no geralzão. Ah, mas tu foi pra Bienal pra consumir. Mas é diferente, é um consumo mais, né? Coisa. Claro que bate assim, quero levar esses livros aqui todo, empacota tudo que eu vou levar. Sim, mas né, não dá, não sei. Ainda nem li nenhum dos livros, eles vêm meio que embaladinho. Eles estão aqui do meu ladinho, nesse momento. Eles estão meio embaladinho, mas vou abrir uma coisinha que eu já tô jogando até pro final do ano pra ler. Eu comprei o quê? Três, quatro, o outro não conta, que é um livrinho de você tirar por dia, assim, você tira uma frase diária, aquelas coisas todas, né? Mas 3 livros, de fato, são 3 livros. Um de estudo, né, assim, mais ou menos, e outros de histórias de terror, assim, né? O estudo é uma coisa mais voltada, assim, pro tarô, umas coisinhas, assim, que tô investindo muito também mais nesse lado, né? É coisa que eu já sei de cabeça, aquilo tudo, mas queria um livrozinho voltado pra esse mundo, né? E até na Dark Side tem uma bíblia, vamos dizer assim, a bíblia do tarô, acho que é esse o nome, não tenho certeza, que eu fiquei lá namorando, namorando, se eu soubesse, ai, que teria pego.
Mas acabei não pegando. Vamos deixar para próximas oportunidades. Mas o que eu peguei, tô gratíssima. Quero muito já começar a ler. Eles são lindos, sabe? São perfeitos. E quem quiser saber quais são os livros que eu comprei, @B com B, 3S, 2Ks e um O. Que eu envio uma fotinho para vocês aí dos meus brindes todos, dos vídeos todos ali que eu consegui no dia, sabe? E quem não quiser, provavelmente quando eu editar o vídeo, se tiver, se eu quiser colocar, eu não sei se eu vou querer colocar. Talvez eu coloque as coisas lá no vídeo, né? Dessas coisinhas que eu gravei lá na Bienal, num conteúdozinho, sabe? E boto lá nas redes sociais. É só pesquisar, né? @BecoGatos. E pra fechar esse episódio com chave de ouro, uma coisa que é pra me ajudar no futuro, porque é assim, né? Esse podcast é pra isso, é pra me ajudar no futuro, de uma certa forma. Mas vai ajudar muito a vocês também, que foram coisas que eu fui anotando assim pra tipo, ai, no próximo ano fazer de uma forma diferente, entendeu? Levar certos tipos de coisas, porque para ir mais preparada, né? Que parece que, sei lá, parece que eu fui muito mais madura esse ano, eu fui muito mais cansada assim, né? De tipo, ah, ele então, a gente pode sentar, a gente pode fazer isso. Sendo que anos passados já foi, de, sei lá, levar uma canguinha pra sentar, que lá tem bastante lugar com grama, pra sentar uma horinha ou outra, né? Que teve um ano específico que eu fui com a minha mãe e uma amiga da minha mãe. Essa amiga da minha mãe não conseguia andar muito, né? Queria parar, fumante, né? Aquelas coisas, queria sair pra fumar. Então a gente tinha levado uma canguinha esse ano, a gente sentava do lado de fora. Lembrei disso, tem bastante tempo isso. Então, por isso que eu acho que eu esqueci, de uma certa forma, né? Porque tem horários que não vai ter lugar pra você sentar. O povo se joga em qualquer lugar, né? A Bienal, nossa, fica olhando assim, lembrando, é o povo passando cheio de mala, cheio de mochila, cheio de coisa pesada, e o povo que tá cansado senta no lugar ali mesmo, no meio da passagem, senta e vive ali sentado, e só segue, né? E as pessoas desviam, aí tá tudo bem. Ai, tá tudo bem, vou sentar aqui, e é isso. Mas né, levar coisinhas. É essa lista aqui pra me ajudar no futuro, que eu já tava até fugindo, né? Uma das coisas primordiais é comprar o ingresso antes. Eu sei que às vezes tem taxa do site, aquelas coisinhas todas, mas não vamos ser quenguinha, não. Vamos comprar antes. Eu só não comprei antes porque eu esqueci. E na hora lá pra comprar no site tava congestionado o site, não tava funcionando, então a gente ficou na fila. E a fila que a gente ficou, meu Deus, foi abençoada, que não andava de jeito nenhum. Perdemos quase meia hora ali na fila. Então, uma coisa que eu botei pra mim, ó, é ver antes as coisas no site de que comprar, né, o ingresso, ver, né, o site serve para isso, ver toda a, a logística das coisas que vão acontecer durante os dias. Então você já sabe, ah, eu vou tal dia porque eu quero ver fulano, ah, eu vou tal dia porque fulano vai estar dando autógrafo. E assim, não é meu caso muito de ver isso, mas às vezes tem ativações. Ai, tal stand vai estar dando isso nesse dia. Então, para se inscrever, né? Então, ter essa coisa de entrar no site antes para comprar o ingresso, para ver essas ativações, para ver toda essa programação, né? E levar uma mochilinha. Vamos assim, não vou falar assim, levar mala, levar coisa, acho até too much, mas tá tudo bem que leva, tá ótimo. Mas leva uma mochilinha para carregar tuas coisas, né? Leva comidinha dentro dessa mochilinha, leva uma garrafinha de água, ou a garrafinha só, porque às vezes você vai comprar alguma coisa lá, não tem, né? Leva um copinho, alguma coisa assim, sabe? Um copinho, garrafinha de água, um sanduíche natural, um biscoitinho, porque eles não revistam para entrar, né? Então acho que pode entrar, muita gente lá faz até piquenique, essas coisas todas. Pode entrar com comida, é bom que você já é um gasto que você evita lá dentro, né? Isso é essencial. Então, como a gente foi totalmente despreocupado só indo, sabe? Então a gente comeu lá dentro e foi um gastozinho, sabe? Porque uma hora, assim que a gente chegou, a gente comeu uma pizzazinha, né? Foi um gasto. Aí depois andando, minha mãe, ai, tô com cedinha, vou tomar um matezinho. Aí fomos tomar um mate. Nesse mate dela eu peguei um açaí. Aí é um gastozinho. E na hora de ir embora, quase na hora de ir embora, a gente andando por lá, né? Procurando o quê? A gente foi ver a roda gigante, né? Que você não tinha a roda gigante lá literária, as coisas todas. Que era também o quê? Um ingresso à parte. Muita gente não sabia. Comprava o ingresso, achava que ficava na fila ali. Então tem umas coisas assim do lado de informação que é um pouco precário, né? As pessoas não entram, não se informam muito. E tinha uma coisa para ser paga à parte para você poder ir na roda. Mas procurando a roda gigante, chegando ali, né? Não sei se era porque era temática de parque, essas coisas todas. Tinha umas barraquinhas de raspadinha, um stand, né? Que vendia raspadinha de vários sabores, várias coisas. A gente viu assim que chegou. E era uma coisa que a gente
consumia muito no Terra Encantada. Nossa, que saudade disso, que saudade. Bateu aqui uma nostalgia, um negócio. E quando viu isso, a minha mãe, não, a gente vai comer antes de ir embora, não sei o quê. Tanto que a gente comeu muito, né, lá. E na hora de ir embora, eu falei assim: será que eu vou querer raspadinha? Eu já tava tão satisfeita, sabe? Mas comemos, já tinha quase nada, porque todos os sabores tinham quase acabado. E foi ali, e quase indo embora, né? Que eu reparei que eu tinha perdido a Patonilda, que triste. Mas comemos a raspadinha, teve aquela sensação de nostalgia, sabe? Delícia, gostosa. Ai, olha, foi tudo. Então, o que não falta é a opção lá pra você comprar, né? Então, às vezes não vai ter um lugar pra sentar uma coisinha, então leva uma canguinha, um paninho pra você sentar, mas se preparar porque é um evento, né? As coisas lá são um pouquinho mais caras do que a gente tá acostumada, né? Mas leve coisinhas de casa, leve biscoitinho, essas coisinhas que já vai te adiantar demais pra coisar lá as coisinhas todas no geral, né? E mochila, como eu falei pra você, guardar essas coisinhas, guardar um livro, guardar um negocinho, né? Comprar lá. Mas esse ano eu vi, não vou lembrar o nome, tinha uns certos tipos de armário que você alugava o dia, né? Armários que era em tamanhos, sei lá, era gavetas, um armário assim, sabe armário de escola é, assim, dos Estados Unidos, né? Aqueles armários de metal, aquelas coisas, mais ou menos algo assim, pra guardar os trequinhos de vocês. Eu tava meio que alugando porque era PMG o tamanho, né? O G grandão é mais caro. Acho que o mais caro era R$ 35. Eu acho que era diário. Eu não me informei muito, porque também tava tudo cheio. Eu também não ia comprar coisa pra precisar botar em armário. Mas quem não quiser andar com mochila cheia, essas coisas todas, né? Foi uma ótima saída. Eu não lembro de ter visto aquilo ali antes, nem em algumas edições anteriores. Mas tem algum nome específico, sabe? Alguma coisa ali que tá sendo vendida, que tá sendo coisa. Mas tem um aplicativo, tem um negócio que envolve ali. E é perfeito, sabe? Ah, eu não quero levar mochila, não quero levar nada, mas chega um pouquinho mais cedo, tenta alugar um negocinho desse. Não sei se tem como alugar antes, né? Mas se informar nessa parte toda. E, nossa, lembrei aqui do nada que tinha um restaurante lá dentro, né? Coisa de comida, do Friday Night at Freddy's. Esse filme aí, dos animatrônicos. Né, perfeito, tudo temático, então tinha uma coisa ou outra, né, uma coisa que me chamava muita atenção nesses eventos da Bienal é que tinha eh, uma batata no cone, eu acho que era esse o nome mesmo da loja, era tudo uns standzinho amarelo, vermelho, lembrava até um McDonald's, mas não era. Ah, ainda continua tendo, mas agora é meio que um trilho preto e branco, uma coisa assim mais rústica, né. No terceiro pavilhão tinha uma parte de ter comida, esse ano já não tinha, era tudo do lado de fora mesmo. Então, tiveram algumas mudanças, mas continua, sabe? Tendo uma coisa ou outra assim que a gente vai recordando na mente. E para continuar a lista, lembrar que tem que ir com assim, uma disposição além do normal, né? Para você andar, para você ficar em filas. Porque também você não adianta estar ali curtindo, né? Você já pagou um ingresso caro, já tá ali, sei lá, pode estar até sozinho ou com pessoas que você gosta. Enfim, você tá ali para curtir, cara, né? Vive o momento, olha em volta. Cara, a melhor coisa que tem é olhar em volta, sabe? Reparar em volta. Não é para você julgar, é para você ver mesmo a diversidade de pessoas sendo felizes estando ali, sabe? Vivendo. E é uma coisa que eu me coisei muito, porque no último eu fiquei aquilo, ai, vão ficar me olhando, sei lá, com essa blusa do Tio, com essa boneca aqui, não sei o quê. E às vezes as coisas só tá dentro da nossa cabeça. O pessoal tá lá vivendo e sendo feliz. E um ou outro me parou pra elogiar a blusa, aquelas coisas todas, né? Algumas meninas vendo o lip balm da docinho, né? Porque era na semana ali do lançamento, mais ou menos, né? Ocorreu o quê? Semana passada, semana retrasada do lançamento. E já poucas pessoas têm, né, assim, de uma certa forma. Aí a menina, algumas paravam, olhava e falava, queria também, elogiando a blusa. Eu recebi vários elogios do cabelo e tô recebendo também na rua. Tá estranho. Será que verde combina comigo? Porque na rua, do nada, só essa semana, então, umas 3, 4 pessoas assim, aleatoriamente. Nossa, me parou, bonito o cabelo, não sei o que eu falei. Thank you so much. E segue a vida, né? Mas é estranho, né? Às vezes até paro pra pensar assim, às vezes é bom parar e elogiar um estranho do nada que, né? Que tu faz ele enxergar uma coisa que ele não tá vendo ali e tá ali, né? E passa a ver. E se sente às vezes até mais com uma autoconfiança, de uma certa forma. E eu sei que esses tipos de pensamento de tipo ficar me julgando da forma que eu tô me vestindo, não sei o quê, isso cessou demais na minha vida e tô nem aí, caguei. E acho que é porque eu também julgava muitos outros olhando assim. Daí hoje em dia entendo que, monas, as pessoas só estão querendo ser felizes e estão ali, sabe? Sem julgar. Olha só como ela tá bonitinha, com o patinho grudado na xereca, andando. Que ótimo. Perfeito, perfeito. Mas continuando a linha, né? Muita disposição aqui, a linha, a lista, muita disposição pra andar.
e entender que, mona, vai estar cheio de manhã, essas coisas todas, né? E tem eventos que você tem que agendar antes, tem que ter uma fila, tem essas coisas todas. Mas se você, não quero ter fila, não quero sei o quê. Lá para umas 6, 7 horas, as filas começam a diminuir, os estandes começam a ficar um pouco mais vazios, né? Pelo menos no domingo, assim, nos últimos dias sempre foram assim, né? Lembro disso, assim, fresquinhamente. E tá sempre melhor pra você andar, pra você aproveitar. Tá tendo mais promoções, porque tá acabando ali, né? E a pior sensação é você já andando e o povo já empacotando, guardando as coisas, sabe? Já trabalhando ali pra desfazer a Bienal. Ai, esse. Ai, não dá, não dá esse negócio. Não dá. Me dá um tico-teco aqui dentro de mim. E caçem brindes no geral, desde o marca-texto a tudo, 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 sabe? Peguem brindes, 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 é tudo isso. E. Ai, gatinhas, quero saber quem foi aí na Bienal do livro esse ano, como foi a experiência de vocês. Me hablem, me falem, @BE com B, 3 S, 2 Ks e um O. Porque aqui esse final, esse sentimento, esse negócio, né, de querer a próxima, de querer estar lá e de querer que isso fosse acontecer 2 vezes no ano, uma vez no mês e tá sempre tendo a acontecer. Agora eu quero uma feira de maquiagem, eu sei que existe, né? Vou começar a me informar mais do que acontece ali no Rio, qual o nome ali? Esqueci o nome, Rio Comprido, no pavilhão, nos pavilhões ali. Tem sempre coisas. Eu já fui em Feira da Providência, em feirão de noiva, de bebê, essas coisas assim, já dei uma passadinha, né? Deve ter mais tipos de evento, com certeza nessas coisas assim voltadas, como eu falei, sei lá, uma coisa de brinquedo, uma coisa de coisa, e de música, e de. Né? Deve ter. Eu acho que falta eu me informar. É uma coisa que não tá furando aqui, chegando na minha bolha de uma certa forma. Mas só de ter essa experiência da Bienal, é uma coisa que. Daqui a 2 anos vai ter. Eu espero de novo ir com a minha mãe, né? Que Deus nos livre, nos guarde de chegar até lá, livres, sãs e salvas, pra viver isso de novo e tá vivendo. Mas até lá tem tanta coisa pra acontecer, tem tanta coisa pra viver, tem tanto universo pra explorar, né? É se abrir pra vida e de fato viver cada momentinho, né? Não só ficar vivendo lá, esperando lá na frente acontecer, não. É viver o agora, é se importar no agora, é estar ali no agora. Isso, ó. Ai, é tão gostoso, Pedro Sampaio. Ai, eu quero o relato de vocês, sabe? Se vocês tiveram conteúdos gravados, sei lá, podcast, vídeos, alguma coisa que foram registradas na Bienal, quiserem me mandar o link pra eu poder ir consumir, que eu ainda tô nesse hiperfoco. Eu tava lá no hiperfoco da Premonição, ainda tô também, né? Tô nessa da Bienal. E é sobre isso, né? Esses universos vão se transcendendo aí, se entrelaçando, as coisas vão acontecendo. E eu quero muito consumir também o conteúdo de vocês, sabe? Eu tô com muito ainda na playlist pra poder ver. E vou continuar indo. E quem quiser falar sobre Darkseid, por favor, vamos falar. E pra quem ficou até o final, eu sei que eu tava devendo um Disque B pra esse episódio, mas é só pra quem tá no final mesmo que vai escutar isso, porque com certeza muitos vão nem escutar esse episódio e já vão lá me cobrar. Mas não era um Disque B, mas não sei o que, não sei o que lá. Tá em fase de produção, tá chegando. É porque eu faço tudo sozinho, amores. É vinheta nova que eu queria entregar, é uma arte nova, né, de capa, essas coisas todas que tem que vir aí. E mesmo sendo dentro dessa temporada, tem que ser uma coisa voltada nessa temática aqui, né? As artes, coisa toda assim. E tem tanta coisa ainda pra fazer e sou eu tudo sozinha. Por favor, relevem. No próximo, prometo muito e eu vou cumprir. Semana que vem tem o Disque Bi chegando aí com tudo, tá? Em fase de produção, vai sair sim, tá? Então é só um avisozinho pra quem ficou até aqui e gostou do episódio? Bem, não gostou? Tudo bem. Quer o Disque Bi? Vai vir aí.